Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos fazer as correções das atividades da apostila do terceiro bimestre, que é a apostila do módulo 3. Então nós iniciamos a apostila com um capítulo novo, e a prof sempre diz que os capítulos da apostila, eles são a temática de tudo que vai aparecer, né? Nos textos, nas atividades. E nós temos um tema muito especial dessa vez, que é o tema da diversidade. Nós estamos falando sobre respeito, sobre tratar as pessoas com respeito, de considerar, né, que nós somos diferentes, que nós somos diferentes em vários aspectos. E aí a gente começou lendo uma reportagem que fala sobre racismo. E a protagonista dessa reportagem e também quem participa, quem compartilha com a gente várias informações é uma menina de 11 anos chamada Sofia. E aí nós lemos essa reportagem, vocês acredito que também leram outra vez a reportagem na casa de vocês, e hoje nós vamos fazer as correções dessas perguntas, dessa interpretação do texto. Texto que é uma reportagem. Bom, então a atividade, ela começa na página 13, lá no número 1, onde pedia que a gente sublinhasse o trecho em que a menina era descrita. E essa descrição está na página 10, na primeira linha, onde diz: a menina de nome extenso e pernas compridas. Essas são as características da MC Sofia. Então você precisava sublinhar essa linha, ok? Na letra B, a pergunta era: como é a família da MC Sofia? E aí, você precisava dizer que ela é criada, né, Você precisava dizer que ela é criada por uma família de mulheres negras que são militantes, ou seja, são mulheres que lutam pelo direito de pessoas negras, são pessoas ativistas, pessoas que lutam pela causa racial, né? Então, são pessoas que lutam contra o racismo, ok? Então, a gente poderia colocar assim: ela é criada em uma família de mulheres negras militantes. Letra C. Quais são os principais temas abordados por ela em suas músicas? Então, os principais temas são a beleza da negritude, as brincadeiras da infância e, principalmente, se aceitar do jeito que se é. Então, era isso que você precisava responder. Vamos lá? Hoje a prof vai fazer uma correção mais falada, não vou utilizar tanto quadro. Por quê? Porque além de questões que estão no texto, tem muitas questões que são pessoais. Então, você vai ouvindo, se precisar você para, volta, escuta de novo, tudo bem? Então, no número 2, nós tínhamos uma citação que está falando sobre o cabelo, né? Então, quando eu era menor, já falaram do meu cabelo, já falaram da minha cor. E aí ela diz assim: eu sempre digo que o meu cabelo não é duro, e sim o preconceito. E aí a pergunta era: o que você acha, né, que a MC Sofia quis dizer quando afirmou que o preconceito é duro, né? E aqui, que é uma resposta pessoal, mas ela quer dizer que o preconceito ele é enraizado nas pessoas, que o preconceito ele é resistente, que as pessoas, que nós continuamos tendo atitudes racistas e que permanecem por gerações e gerações, que ele resiste e que nós, né, trazendo agora uma outra reflexão, que nós precisamos lutar contra isso todos os dias, estudar, saber como nos posicionar frente a isso. Então, não sei qual é a resposta que vocês colocaram, mas em outras palavras é exatamente isso, que o preconceito ele é enraizado, que as pessoas se prendem a ele. Então, se as pessoas se prendem a características como cor da pele ou tipo de cabelo, por exemplo. Na outra página, nós tínhamos dois trechos da reportagem que são duas falas. E aí, na letra A, queria saber de quem é cada uma dessas falas. Então, eu vou colocar no quadro agora essas respostas, que eu acho que vai ficar melhor. Na letra A, então, pergunta de quem é cada uma dessas falas. Então, a gente podia colocar assim, ó. No trecho
O trecho 1, quem está falando é a mãe da MC Sofia, que se chama Camila Pimentel. E é Camila com K. Camila, assim. Vírgula. Mãe da MC Sofia. Sofia com 2 Fs. E no trecho 2, é Lúcia da Rocha, vírgula. Pra gente não repetir MC Sofia, a gente vai colocar a avó da menina. Isso. Ótimo. Letra B. O que esses 2 trechos têm em comum? Então, os 2 trechos estão falando sobre a pressão que existe, né, nas mulheres, nas meninas, quanto ao cabelo, que o cabelo deve ser alisado, né? Então, as duas falas, os 2 trechos estão falando sobre uma pressão da sociedade para que as crianças, para que as mulheres alisem os seus cabelos, então deixem os cabelos lisinhos. Número 4. O 4 nós temos aqui um trecho de uma outra reportagem de uma mãe que ela cria uma boneca para sua filha, uma boneca então que tem a pele negra, o cabelo crespo. Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre a ideia da boneca Barbie, que a boneca Barbie traz uma ideia de que de pele clara, uma loira, né, cabelos compridos, magrinha, olhos azuis, sorridente. E traz as crianças desde cedo estão brincando com bonecas do tipo Barbie, né, que é desse jeito. E talvez nós muito cedo construímos em nós uma ideia de que as meninas nascem para ser as Barbies. E na verdade, nós não somos Barbies, nós não somos as loiras dos olhos azuis, cabelos compridos. Cada uma de nós tem uma qualidade, tem uma característica, muitas qualidades, muitas características diferentes. Nós não somos as Barbies, nós somos as Talines, nós somos as Brunas, as Amandas, as Júlias, as Nicoles. Nós somos nós somos quem nós somos, não é mesmo? Então, essa é a reportagem para a gente relembrar um pouquinho. E aí na letra A, perguntava assim: por que essa mãe decidiu criar uma boneca para a filha? Por que ela criou a boneca, gente? Porque ela não encontrava uma boneca que fosse parecida com a filha dela. Ela só encontrava bonecas do tipo Barbie, do tipo todas iguais. E ela queria uma boneca que a filha dela se identificasse, que a filha pegasse aquela bonequinha e falasse: essa boneca é parecida comigo. E não com aquele padrão que a sociedade espera que todas nós sejamos. Na letra B, diz assim: releia o título da notícia. Sabendo que empoderar significa dar poder para si, né? Ou para alguém, responda: de que forma essa boneca pode empoderar essas meninas? Então, aqui eu não sei o que vocês colocaram, mas quando eu tenho uma boneca, eu criança recebo uma boneca que é parecida comigo, eu me sinto mais confiante, aceita, representada. Eu vejo que existe algo que é parecido comigo e que eu não preciso compreender um padrão. Então aqui quando fala, né, da boneca, da mãe que dá, então a menina não se sente representada. Pensa uma criança, a criança negra recebendo uma boneca Barbie, que não tem o cabelo igual dela, que não tem a pele igual dela, que não tem os olhos iguais aos dela. Então, quando eu tenho a oportunidade de ter algo que me representa, algo que é parecido comigo, eu trago mais confiança, eu trago representatividade. E isso é muito importante. Então, fazendo
Um fechamento faz com que as crianças se enxerguem no brinquedo, que elas se sintam representadas. E até a gente pode pensar que aí as crianças também fogem daquela ideia de querer ser algo que não serão. Porque nós não temos que querer ser parecidas com a boneca Barbie, por exemplo, já que nós estamos falando sobre isso. Eu, enquanto criança, eu penso nas coisas que eu quero ser, nas coisas que eu quero fazer na minha vida, mas não que eu quero ser como alguém ou como um modelo que eu vi desde pequeno. Nós não precisamos querer ser igual a alguém, ou nesse caso, igual a Barbie, por exemplo, né? Número 5. Na parte da reportagem intitulada Bonecas Negras, a MC Sofia, então, ela cita alguns ídolos. Eu vou apagar, porque essa eu também vou colocar no quadro. Então, vamos lá. Então, pergunta assim, quem são essas pessoas e o que essas pessoas têm em comum? Então, vamos lá. Ela fala Dandara dos Palmares, vírgula. Ela fala Malcolm X e a Beyoncé. É um erro aqui. Só que essa caneta ela é grossinha, daí quando a prof faz parece que fica tudo juntinho. E aí a pergunta assim, ó, quem são eles e o que essas pessoas têm em comum? Então são todas pessoas negras que são engajadas nas causas contra o racismo. Então a gente pode colocar são pessoas negras engajadas contra o racismo. Ótimo. Então assim você pode copiar, fica mais fácil. E aí no número 6 diz assim, ó. Que é o título da música da MC Sofia, que é Fortaleza. E aqui nós criamos um neologismo, que nós juntamos duas palavras e formamos uma palavra nova. E aí diz assim, quais são as palavras que dão origem ao termo Fortaleza e que sentido essa palavra ganhou. Então vamos apagar aqui, que aí a prof coloca no quadro. Estão vendo o problema de não ter um quadrão bem grande como lá na escola? Lá na escola com um quadro grande, a prof consegue escrever. Vai até o final escrevendo. Aqui tem que escrever um pouquinho, apagar, escreve um pouquinho, apaga, mas não tem problema nenhum. Vamos lá. Então, no número 6, nós vamos colocar que a gente juntou a palavra fortaleza mais a palavra flor. Você pode colocar dessa forma. Só que aí ela está perguntando aqui, que sentido essa nova palavra ganhou? Então, aqui nós estamos falando então como se fosse uma qualidade da mulher, porque ela usou duas qualidades que ela vê em uma mulher, então de ser flor, de ser bonita, e fortaleza, de ser forte, então de ser uma mulher linda e forte. Então você pode escrever como você quiser, mas então pode colocar como uma qualidade da mulher. E forte. Ótimo. Aí no número 7, já estamos nos aproximando do final, nós tínhamos então o título da reportagem, Criança Negra Sofre Racismo Todo Dia na Escola, que é o título da reportagem, e aí na letra A dizia assim, por que
há um trecho desse título que está entre aspas. O T ali, criança negra sofre racismo todo dia na escola, está entre aspas para indicar que quem está falando é a MC Sofia, que foi transcrito, que foi escrito ali da forma com que ela disse. Ela falou isso e foi escrito como ela falou. Então, você pode dizer que é para indicar que é a reprodução da fala da MC Sofia. Então, não foi o jornalista que escreveu isso, e sim a MC Sofia. Letra B. Qual é a função do algarismo 11 empregado nesse título? Indica a idade da menina. A prof já tinha dito isso pra vocês, né? Letra C. Nós tínhamos que contornar lá no texto quais outras vezes aparece a idade de alguém, assim. E aí, lá na página 11, lá no primeiro parágrafo, quando fala o nome da mãe e o nome da avó, 29 e 54 é a idade delas. Contorne esses números, beleza? Aí no número 8, em que suporte a reportagem lida foi publicada? Ela foi publicada na internet, então marca um X. E a última atividade nós já tínhamos feito na aula passada, lembram que a prof fez com vocês? Então, gente, faz as correções com capricho, faz a sua atividade bem feita. E aí, a prof quer ler com vocês aqui, na página 16, MC Sofia e o movimento hip hop. Na reportagem que você leu, MC Sofia é descrita como revelação do hip hop paulistano. Você conhece o movimento hip hop? O hip hop surgiu na década de 1970, nos Estados Unidos, como forma de manifestação da população jovem, negra e latina da periferia. Atualmente, o rap, gênero musical que faz parte da cultura do hip hop, continua abordando temas sociais, como a questão do negro e da autoaceitação, presentes nas letras de MC Sofia. No hip hop, há 4 elementos essenciais. O MC, que é o cantor ou compositor de rap, o DJ, que é o profissional responsável por comandar o som, o grafite, que é a arte feita com rabiscos ou desenhos geralmente com tinta colorida, e o break, que é um estilo de dança. E aqui nós temos a descrição da foto, que é a MC Sofia, a revelação do hip hop paulistano. Bom, então faz as correções, volta na sua apostila, vê se tá tudo certinho e nós já voltamos com outra aula, com uma outra atividade, tudo bem? Um beijo pra vocês e até a próxima!